Amém, gente? Glória a Deus. Quero aproveitar aqui para chamar um jovem abençoado aqui. Amém? É esse manto aí, né? É esse manto aí, né? Essa já é a direção já. Amém. É que eu estou fora do script, irmão. Mandaram eu vir aqui, eu estou aqui, dando glória. Amém? Mandaram eu falar assim, ó, vai lá, que tem um jovem lá, você tem que ficar de olho nele. Eu falei, quem? Ele falou, Adriano. Eu falei, tá bom, tá fácil. Quero convidar um jovem de Deus aqui para estar ministrando a palavra essa noite, o Helder Caetano, amém? Você pode aplaudir Jesus? Brincadeira, tá, Adriano? Meu Deus. Boa noite, graça e paz. Pode se sentar, fica à vontade. Tem duas coisas que são constantes na rede de jovens, assim, na igreja eu digo. Uma é que a presença de Deus sempre está aqui, a outra é que não importa o pastor, sempre vai fazer uma piada com o Adriano, cara. É incrível isso aí. Jesus, se um dia eu for pastor, eu vou fazer piada com você também, você deixa? Gente, mas estou fazendo essa brincadeira para quebrar o gelo, porque o joelho está batendo no outro aqui, então... Mas enfim, vamos lá. Eu quero te convidar essa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Meu Deus, não é não, pastor? Não me atrevo. Todo mundo encontrou? Se você encontrou, dá um glória a Deus aí. Meu Deus, você não gostou de encontrar não. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu vou ler o versículo 7, do versículo 7 ao versículo 10. A minha versão é a versão King James. Comprei lá na livraria NPD, ó. Tô fazendo propaganda aqui, hein? Por favor. Passa na livraria, compra uma Bíblia lá. Você que não tem, você que tá com a Bíblia só no celular aí, nada contra, mas compra uma Bíblia física lá também, tá bom? Vamos lá então. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a sua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario, ou Dário, deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, fechou as janelas e chorou. É isso aí que está escrito? É isso que está escrito? Ele foi para o seu quarto, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. E ajoelhou-se e rogou e deu graças diante do seu Elá, diante do seu Deus. Para a gente entender um pouquinho do contexto aqui, do que estava acontecendo, Daniel, eu imagino que vocês já conheçam a história de Daniel, mas vale a pena relembrar. Daniel era um jovem judeu, hebreu, né? E ele tinha sido levado para a Babilônia. Quando o reinado de Judá caiu, eles foram atacados pelo rei Nabucodonosor, e ele foi levado para a Babilônia. Nesse momento aqui, nessa passagem, Daniel tinha cerca de 80 anos, é o que se acredita. Não é nada certo, vamos dizer assim, mas é o que se acredita, que ele tinha cerca de 80 anos. O cativeiro babilônico começou por volta de 605 a.C. Acredita-se que Daniel tinha mais ou menos 18 anos quando ele foi para lá. Por que eu quero te situar disso? Mais uma coisa muito importante para a gente se situar também. O livro de Daniel tem 12 capítulos, os 6 primeiros são sobre a história de Daniel, sobre coisas que aconteceram na vida dele, como essa aqui, a cova dos leões. E os outros demais capítulos são sobre as profecias de Daniel. Eu vou me ater nos 6 primeiros, porque eu gostaria de falar sobre algumas coisas que Daniel nos deixou de lições.
Então, algo muito importante para a gente entender, quando a gente lê esse capítulo aqui, o capítulo 6, fala sobre a cova dos leões, talvez você já tenha ouvido incansavelmente essa palavra, mas quando a gente lê, e o posicionamento de Daniel, assim que ele soube da notícia que, olha, se você orar para o seu Deus, se você fizer qualquer petição a qualquer outra pessoa, a qualquer outro Deus que não seja o rei, você vai para a cova dos leões. O que me chama mais atenção é o posicionamento de Daniel. Ele poderia ter se sentado e chorado, ficado triste, fugido, ele podia ter tomado qualquer outra atitude, mas ele foi para o quarto dele orar, e como a palavra deixa bem claro, as janelas do quarto dele davam para Jerusalém, todos podiam vê-lo, as pessoas que passavam ali. A gente entende, lendo essa palavra, que Daniel tinha 80 anos, ele já era um cara maduro, já tinha vivido a vida, já era um cara... E por a gente entender essa maturidade de Daniel, a gente pode ser tentado a pensar que só alguém com certa maturidade, ou com certa vivência, sei lá, o cara já tinha 80 anos. Você já se pegou pensando nisso? Eu não consigo fazer tal coisa porque... não, mas o fulano consegue, mas ele já viveu mais do que eu. E o que me chamou muita atenção foi que eu leio o livro de Daniel inteiro. A gente vai compreender que Daniel se posicionava da mesma forma, como um servo de Deus, realmente, desde a sua adolescência, desde a sua juventude. Voltando lá para o capítulo 1 de Daniel, lá atrás, quando ele tinha acabado de chegar no cativeiro babilônico, era uma outra cultura. Imagina você, eu acho que é legal a gente entrar na história. Imagina você ser tomado da casa dos seus pais com 18 anos, aproximadamente. Você ser tomado da casa dos seus pais, você não conhece mais ninguém naquela terra, você não conhece mais os costumes, as festas que eles têm lá, as coisas, tudo que fazem, nada condiz com aquilo que você vive. E a tendência de qualquer pessoa é entrar numa depressão, de entrar em qualquer coisa. O cara era escravo agora. Ele não era mais livre para fazer o que ele queria. Ele servia agora. E o posicionamento de Daniel, diferente de outros jovens que também foram, porque não foi só Daniel, foram diversos jovens levados. Voltando para o capítulo 1 lá, você vai entender que o rei ordena que vários jovens da realeza sejam trazidos para a Babilônia. Pessoas inteligentes e tal. E você vai entender que Daniel e mais 3 jovens, eles se posicionam de forma diferente dos outros. Eles estavam numa corte real. Eles estavam vivendo, eu imagino que seja, pensando naquele tempo, um ambiente onde havia festas cotidianamente, onde havia muitas coisas que eles poderiam se contaminar. E o rei ordena que eles sejam tratados muito bem, que eles se alimentem bem, que tudo aconteça bem, que eles sejam ensinados na cultura local. Mas uma atitude de Daniel com 18 anos me chamou a atenção. Ele fala assim, olha, a pessoa responsável pela alimentação deles, fala assim, olha, eu quero fazer um tratado com você. Eu não quero tomar do vinho do rei, eu não quero comer da comida que o rei ordenou, mas eu gostaria que você separasse a nossa alimentação. Que você desse para a gente somente legumes, frutas, provavelmente você conhece. E esse posicionamento partiu de uma pessoa de 18 anos. Esse posicionamento partiu de um adolescente para jovem ali. Isso mostra um pouco de que Daniel lá atrás, desde o seu começo, ele já era esse cara aqui do capítulo 6, aos 80 anos. E se a gente for passar pelos próximos capítulos, aqui eu vou citar algumas coisas do que foi acontecendo na história de Daniel, a gente vai entender esse posicionamento e mais alguns em todos os momentos. Daniel foi afrontado ou confrontado diversas vezes por diversas situações diferentes. No capítulo 2 a gente vai ver que o rei tem um sonho. E nisso já tinha passado o tempo de ensino de Daniel, dos demais jovens. Eles já estavam na corte real. O rei teve um sonho muito maluco. E ele fala assim, tinha toda uma equipe de pessoas que eram considerados sábios do reino. Ele chega nos sábios do reino e fala assim, eu tive um sonho, eu preciso que vocês interpretem para mim esse sonho. Aí o pessoal fala, não, tá bom, então conta pra gente o que aconteceu. Ele fala, não, se vocês são sábios de verdade, vocês têm que revelar o sonho que eu tive e interpretar o sonho. E aí a galera entra em polvorosa, assim, todo mundo fica muito desesperado, porque como eles iam pensar, descobrir o sonho que o rei teve. E aí que eles não conseguiram, o rei manda matar todos os sábios. Quando chega na vez de Daniel, Daniel fala, não, peraí, mas o que está acontecendo?
Ele pede pro seu algoz, a pessoa que quer matar, e fala assim, não, me dá mais um tempo, eu vou conversar com o rei e a gente vai revelar esse sonho. E Daniel revela esse sonho, ele revela tudo o que aconteceu no sonho, interpreta direitinho. E a parte que me chama a atenção no final é que o rei quer dar a Daniel uma glória que não é dele, a glória que é de Deus. O rei, na sua gratidão, não era o costume deles. Ele enche Daniel de presentes e tudo mais, mas Daniel aponta para Deus. Ele poderia também nesse momento se contaminar com isso, com a fama que estava lhe sendo proposta, com tudo que estava acontecendo ali, e falar, não, agora revelei o sonho do rei, eu sou o cara. E ele virou o cara, digamos assim. Ele estava acima dos demais sábios, ele estava acima dos demais líderes da nação, e abaixo do rei. E ele poderia ter se contaminado com isso. Mas Daniel, mais uma vez, você vai ver que ele vai dizer que não há homem na terra que poderia ter revelado esse sonho, mas somente o Deus dos céus, o Deus dos deuses. E, bom, a gente poderia citar mais outros textos aqui, além dos outros capítulos, mas onde eu quero me ater é justamente nessa questão desse posicionamento, dessa ideia de Daniel nunca, em hipótese alguma, se corromper com aquilo que estava ali, aquela cultura local, com aquele povo local. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Porque se a gente entender, parar para pensar, nós estamos a gente vive falando isso, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A gente está inserido num local, numa cultura, em tudo mais. E cabe a gente decidir diariamente, semanalmente, todos os dias, a todo momento, se a gente vai receber dessa cultura, receber de tudo que é proposto, ensinado a gente, é bombardeado na nossa cabeça. Cabe a nós decidir se a gente vai receber isso e aderir a isso, ou se posicionar de forma contrária, de forma como aquilo que é o padrão que Deus deixou para nós. E eu lendo aqui também Daniel, pensei muito em relação trazendo para o nosso dia hoje. Eu vi uma matéria há um tempo atrás e falava assim que a gente tem a adolescência agora, né? É uma outra fase da vida do ser humano. A gente tinha a infância, a adolescência, a juventude, na vida adulta, tal. Eu vi uma matéria dizendo sobre a adolescência. Pessoas que têm posicionamentos que deveria ser na adolescência, atitudes de adolescente até na fase adulta. A pessoa tem 30, 40 anos, mas é mais confortável não sair da casa dos pais. Eu fico morando na casa dos pais. Eu não quero casar, eu não quero criar uma família. É tudo muito conveniente. E não só isso. A gente poderia pegar mais outra. Nessa notícia falava de gamers, pessoas que gostam de videogame, que são presas nisso e vivem isso até 40, 50 anos. Tem essa galera hoje. E eu acredito que a gente precisa aprender com Daniel a não ser essa pessoa, a não ser um adulto com atitude de adolescente, a entender que a nossa vida, ela é por um bem maior, ela é para alguém, é para Deus no caso. E se a gente, deixa eu virar meu iPhone aqui. Se a gente olhar direitinho na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem diversas ocasiões onde a gente pode se posicionar da maneira como um servo de Deus faria, ou da maneira como o mundo quer que a gente faça. Quando eu falo mundo, pode ser muito clichê o que eu vou falar agora, mas quando eu falo mundo parece que mas você está falando de coisa tão clichê, do pecado, não sei o quê. Eu não estou falando necessariamente disso, mas hoje a gente vive um momento, um tempo em que a gente está na ideologia. É um campo de ideias. E aí que o campo de ideias que é proposto lá de fora, é totalmente contrário ao que a gente vive, ao que a gente deveria viver, ao que é o evangelho proposto por Jesus, que é deixado de padrão por Jesus. A gente eu vi outro dia pessoas da igreja se posicionando a favor de causas que não são nossas. Pessoas se posicionando a favor de causas que são contrárias ao evangelho. Eu não quero entrar aqui em mérito de questão nenhuma em relação à política, por exemplo, coisas do tipo. Mas a gente tem padrões aí fora que são totalmente contrários ao evangelho. Totalmente contrários ao que Jesus propôs para nós. E se a gente não tomar esse cuidado, a gente vai se contaminar com o que está lá fora, se contaminar com os manjares lá de fora, se contaminar com tudo isso, apenas no campo das ideias. Apenas num comentário, num post, numa curtida, enfim.
a gente pode se posicionar contra o evangelho. Eu não sei se vocês acompanham, né? Enfim, faz tempo que eu não vejo aqui no Brasil notícias sobre isso. Mas eu vi outro dia uma discussão muito ferrenha a respeito da maconha. E existe uma galera que é defensora, assim, não, tem que liberar. E aí que o plano deles é interessante. Por que tem que liberar? Tem que liberar porque a maconha, ela não faz tão mal quanto a cocaína, não faz... ela não tira você tanto das suas faculdades mentais, não te tira do... Enfim, eles têm uma fala muito interessante, doce, que te leva na conversa. Olha, a gente pode tributar isso e o governo vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais imposto para o governo. Ah, mas a gente pode... Enfim, uma série de coisas. E o que eu achei mais interessante, eram cristãos evangélicos, gospel, se posicionando a favor de liberar a maconha. Não, mas eu sou a favor. Pô, não, nada a ver, cara, maconha. Eu me preocupei muito, eu estou usando esse exemplo aqui de maconha, mas a gente tem diversas outras coisas. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem diversas coisas. O aborto. E eu vejo diariamente cristãos sendo bombardeados por isso e sendo levados a isso. Não sei se vocês já viram, já puderam participar de algum debate, coisa do tipo. Mas a gente está vivendo num momento onde a Escritura Sagrada está sendo deixada de lado. Não, mas é só uma religião. É só mais uma religião. Isso está entrando para nós também. Eu comecei a fazer esse comparativo com o tempo de Daniel e com o tempo que a gente está hoje. Porque é algo muito interessante. A gente está dentro da igreja. A gente está falando disso tudo e eu estou citando aqui pessoas que estão inseridas numa igreja. Dentro de um culto onde o pastor está pregando, está sendo ministrado semanalmente, todo domingo, toda quarta, enfim. Mas se você parar para pensar, cara, e for entender a história de Daniel, você vai entender que esses posicionamentos todos que ele teve ao longo do seu ministério, foram todos tomados na Babilônia. Ele não ia para a igreja, ele não tinha um pastor ensinando ele diariamente, ele não tinha ninguém acompanhando ele de perto nesse sentido, como a gente citaria hoje como cobertura espiritual, como um pastor. Ele tinha os seus amigos, que também eram jovens, ele tinha aquilo que ele tinha aprendido lá atrás. Vale lembrar também que hoje a gente tem a presença do Espírito Santo sobre nós, em nós, mas nesse tempo aqui, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a terra. A gente, lendo aqui também, você vai compreender, lógico, que Deus fala com Daniel, enfim, Daniel é um profeta. Mas precisamos compreender essas questões. Eu quero fazer esse comparativo justamente por conta disso. Daniel estava inserido num contexto totalmente diferente do nosso hoje. Totalmente contrário. Eu acredito que muitos de nós hoje, se tivessem naquele contexto, se levado para outra cultura, para outra situação, provavelmente muitos de nós se perderia. Provavelmente muitos de nós se contaminaria com aquilo. Porque para a carne era bom. Pô, ele estava morando na casa do rei, ou nos aposentos do rei ali próximos, mas ele estava sendo cuidado pelo rei, poderia comer do bom e do melhor, ele poderia tomar vinho, ele poderia fazer aquilo que ele queria dentro do que o rei propunha para ele. E, bom, ele se posicionou diferente, mas olha para você aí dentro. Será que se você hoje fosse levado cativo, embora para outro lugar, faz essa análise com você mesmo. Como você se posicionaria em relação a isso? Além dessa análise, como que você se posiciona diariamente? Quando a gente fala de posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, muitas vezes esse posicionamento é confundido hoje em dia com militância. A gente fala, não tem que se posicionar, o cara entende tem que militar. Não é disso que eu estou falando. Mas se a gente fosse pensar em posicionar e militar, é necessário entender que a primeira militância que você precisa fazer é aqui dentro. Trazendo aqui para o dia de hoje. Os primeiros posicionamentos, antes de você expor isso para fora, precisa ser dentro de você. E eu acredito, eu enxergo isso em Daniel, esse posicionamento dentro dele, essa decisão dentro dele, todos os dias. Não, eu não vou me contaminar. E cara, o ministério de Daniel inteiro foi na Babilônia. Ele não teve, não teve esse contexto de vir de novo, não teve. Então, é algo que eu me peguei pensando sobre isso, e justamente,
Olha, como que a gente consegue hoje estar aqui e não se posicionar dessa forma? Não buscar esse posicionamento diariamente, ainda que talvez seja difícil, mas como que eu preciso pelo menos buscar isso, viver isso? E, bom, eu anotei algumas coisas a respeito de Daniel. Primeiro eu já citei, o ministério de Daniel foi no exílio. O ministério de Daniel não foi no contexto da igreja, não foi dentro da igreja, foi lá fora. Ele não teve, ele teve treinamento lá atrás, porque um judeu era ensinado até os 12 anos, enfim. Mas não teve ninguém ali por trás, não, era ele e Deus. Era ele e Deus. Isso traz para nós um conceito de responsabilidade conosco, com a nossa vida espiritual. Daniel entendeu que a sua vida não o pertencia, mas a Deus e os seus propósitos. A gente vai enxergar lá na frente já Paulo citando isso, acho que é em Atos, se não me engano, que eu não tenho em nada a minha vida por preciosa, mas que ela cumpra os propósitos, os preceitos do Senhor. E eu enxergo isso em Daniel. Daniel entendeu que a sua vida não pertencia, mas a Deus e aos seus propósitos. Daniel não temia a morte ou qualquer retaliação. Você vai ver também ao longo da história de Daniel aqui que em nenhum momento ele temeu assim. Ele foi ameaçado de morte várias vezes. No capítulo 3, se não me falha a memória, acho que é no capítulo 3, não cita Daniel necessariamente, mas cita os amigos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram lançados na fornalha. Ao serem lançados na fornalha, eles diziam assim, ó rei, Deus vai nos livrar da fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, isso não muda quem Ele é. Isso não muda que eu vou continuar adorando a Deus, eu não vou adorar essa estátua que você fez aí. Então, a gente pode enxergar em Daniel, nos seus amigos também, esse posicionamento, eu não temo a morte, nada vai... É uma coisa... Eu não sei se eu consigo ser claro, mas é uma coisa muito além de só falar, né, daquilo que muitas vezes a gente pode ser levado a fazer hoje. A gente levantar a mão na igreja, falar, não, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu quero viver para ti. Mas esse amor que a gente declara aqui, ele precisa ser traduzido em atitudes. Eu gosto da comparação que o pastor sempre faz, acho que já ouviu o pastor Alex falar também. Se você vai se casar, você não aceitaria que o cônjuge não usasse a aliança. Ou indo além disso, por exemplo, um marido que, eu amo a minha esposa, diz para ela, eu diz para os filhos, eu te amo, mas não dedica tempo, não dedica ações, não lembra do aniversário, enfim, não traduz o sentimento que ele diz que tem em ações. Eu acho que esse amor ele é colocado à prova, ele não vale de nada. Um amor que não é provado, não é demonstrado, ele não nos leva a lugar algum. E eu vejo em Daniel, além de falar, ele falava muito de Deus. Olha, o meu Deus é o Deus dos deuses. Além disso, ele provava com as suas atitudes. A gente vai ver ali na história de Daniel. Com essa palavra aqui, para a gente já finalizar, essa palavra, a intenção dessa palavra é te convidar a ser um Daniel nessa geração. Eu queria te entender quantos aqui decidem ser o Daniel nessa geração. Você pode se manifestar aí? Então, glória a Deus. Aleluia. Para você ser um Daniel nessa geração, a gente precisa se posicionar. Que isso não seja só hoje. Que isso não seja só agora. Que isso não fique aqui nesse culto, mas que amanhã, quando você acordar... Aliás, antes de acordar, não. Quando você chegar em casa hoje, saindo daqui, que você possa dobrar os seus joelhos em casa e pedir para o Senhor para que você tenha a força que Daniel teve. Olha, Deus, eu quero ser como Daniel para a minha geração. Para você ser como Daniel nessa geração, você precisa viver em tudo para a glória de Deus. Quando eu digo você, eu estou dizendo eu também, é para nós essa palavra. Viver em tudo para a glória de Deus. Viver em tudo para a glória de Deus. Quando eu falo tudo, sobra o quê? Quando eu falo tudo, sobra o quê? Nada. Então, viver em tudo para a glória de Deus é algo muito complicado. É muita entrega envolvida nisso. Porque viver em tudo para a glória de Deus quer dizer que da hora que você acordar, a hora que você for dormir, todas as suas atitudes precisam ser para a glória de Deus, ou pelo menos na intenção de serlas. Somos falhos, imperfeitos, pecadores, não somos perfeitos. Mas precisamos viver em tudo para a glória de Deus. A exemplo do que
citando aqui Daniel. Precisamos entender também que os nossos dias não nos pertencem. A gente faz 1000 planos, a gente faz, e não há nada de errado fazer planos. Mas eu vejo muitas vezes, eu falo por mim também, muitas vezes os nossos planos são frustrados por qualquer coisa. E a gente já fica já perde o rumo das coisas, já perde a situação toda. Se acontece, bom, a gente está vivendo a pandemia agora. E o plano de geral aqui foi desfeito, eu imagino. Caiu por terra o plano de muita gente. E o que você fez depois disso? Como você se posicionou em relação a isso? Eu quero dizer que você precisa entender que todos os seus dias, todos os seus momentos pertencem a Deus. Em todos os momentos, seja indo para o trabalho, seja indo para a escola, para falar, não sei. Tudo pertence a Deus. E para finalizar aqui, um conselho, algo que eu peguei também. Antes de lutar as guerras externas, antes da gente se posicionar aqui fora, precisamos se posicionar aqui dentro, vencer as guerras internas. Eu não sei quais são as guerras que você pode travar aqui dentro. Eu não sei se é contra um vício, se é contra algum problema psicológico, eu não sei. Mas você precisa travar as guerras aqui dentro, para poder vencer as guerras externas também. A gente vai ver aqui, dando continuidade ao capítulo 6 que eu li primeiro, a gente vai ver aqui no desfecho da história, Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele foi jogado lá, fecharam, o rei tentou desfazer o decreto, mas a lei daquele tempo não permitia desfazer um decreto real. Ele foi lançado na cova dos leões, mas nada aconteceu. De manhã o rei vai lá bater na porta lá, ô Daniel, você está aí? Daniel fala, rei, tranquilão, estou de boa. Mentira, não foi assim não. Mas ele fala, rei, os leões ficaram tranquilos e nada me aconteceu. Ele tranquiliza o coração do rei. E no fechar dessa hora aqui, eu vou ler o versículo 26. A conclusão dessa história. Eis que edita um decreto, o rei falando, eis que edita um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel. Porquanto ele é Elá, o Deus vivo, e permanece para sempre, e o seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus, livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus, e em toda a terra foi Elá, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Para finalizar aqui, vocês viram o rei dizendo que só o Deus de Daniel era o Deus vivo. Isso é que ele estava falando, pensa que ele estava falando para uma nação que não era judia ou judaica, enfim. Não era a nação de Daniel, era outra nação. Daniel, através das suas atitudes, dos seus posicionamentos em Deus, do cara que ele decidiu ser em Deus, ele impactou por mais de uma vez. Eu citei essa aqui, mas por mais de uma vez você vai ver que no acontecimento da estátua também, o rei falou a mesma coisa. Por diversas vezes, através dos seus posicionamentos, Daniel impactou toda uma nação, porque o rei baixou um decreto e passou para todo mundo, olha, todos devem louvar o Deus de Daniel, todos devem adorar o Deus de Daniel. Então, eu quero te convidar nessa noite, a se colocar de pé e nesse momento buscar em você mesmo e buscar em Deus essa força de ser como Daniel, decidir ser um Daniel nessa geração. Decidir que as nossas atitudes, elas precisam, entender que as nossas atitudes precisam marcar a vida de outras pessoas e apontar para Deus. Que tudo em nós precisa apontar para Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos essa noite vão sair daqui decidido a se posicionar como Daniel? Daniel decidiu não se misturar com os manjares da Babilônia. Daniel manteve o posicionamento. E pelo fato dele manter o posicionamento, Deus o honrou diante daquela nação. E toda uma diretriz daquele lugar foi mudado por um posicionamento de um jovem. A sua casa pode mudar. Lá onde você trabalha pode mudar. Os seus relacionamentos podem ser diferentes a partir do posicionamento que você tomar. Amém? Vamos encerrar? Mas antes de encerrar, eu queria orar por algumas pessoas que estão no YouTube e por você que está aqui. Pai, eu quero pedir a tua intervenção, Senhor.
essas pessoas que estão, Pai, agora, Pai, nas redes sociais, que estão clamando, Deus, pelo Teu socorro. E a Tua palavra diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, eu oro para que esse sintoma, Pai, de ansiedade, eu oro, Deus, para que esses sinais depressivos, ó Deus, eu oro, Pai, para que essa síndrome do pânico, Deus, Pai, sejam neutralizadas no sangue de Jesus. Que os Teus filhos sejam visitados nesse momento, Deus, por Ti, Senhor, pela Tua presença. Tu és poderoso, Senhor. A Tua palavra diz que se nós chamarmos o Senhor no momento da nossa angústia, o Senhor virá até nós e nos livrará daquela angústia, e como recompensa nos dará longos dias de vida, Senhor. A Tua palavra diz, Deus Pai querido, que em Jeremias 29:13, buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o coração, Pai. Que essa palavra, Pai, que esse momento, Deus Pai querido, que foi liberado aqui profeticamente, possa alcançar não só quem está lá ao vivo, mas quem está aqui nesse ambiente, Deus. Que eles saiam daqui destemidos, cientes daquilo que a palavra de Isaías 41:10 diz: não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te socorro, porque no Senhor nós confiamos. Eu declaro, Deus Pai querido, sobre aqueles que estão aqui, Pai amado, aquilo que está no Salmo 121:5, Senhor quem guarda como sombra à tua direita, Senhor Deus. Eu declaro que nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma chegará à tua vida, nem peste que voa à meia-noite, nem a peste que voa ao meio-dia. Eu declaro aquilo que o Senhor diz, que Ele deu ordem ao seu anjo a teu respeito, para que tu não tropece, e com a destra da tua mão Ele segure as suas mãos, para que você possa avançar, para que você possa crescer, para que você possa crer. Ei, a força que está em você, ela vem do Senhor. Aleluia. Eu declaro que o Senhor diz nos Salmos: Ele é o teu socorro presente no tempo de angústia. Eu declaro que o salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes, Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu declaro que Isaías diz, o capítulo 40, verso 31, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e com asas e como águias voarão, correrão, não se cansarão. Eu declaro a palavra do Senhor sobre a tua vida, e que você possa ter experiências sobrenaturais e crer que nenhum mal vai chegar à tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso a esse Deus. Declare com glória, com aleluia. Manifeste a graça dele sobre você, o favor imerecido sobre a tua vida. Estenda suas mãos, jovens. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo não seja somente agora, mas para todo sempre, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vai debaixo dessa bênção, em nome de Jesus.